Ai, ai, dá até preguiça de gravar, viu? Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo beleza. Galera, é o seguinte, gravando aqui novamente, já tava gravando antes e acabou que travou tudo e perdi tudo, mas beleza, vamos lá novamente. Hoje eu trago para vocês a continuação, ou melhor dizendo, um novo tutorial, um novo método de como renderizar com qualidade máxima no Sony Vegas, no caso Sony Vegas 18, porém pode ser que dá para usar aí os anteriores, vamos ver agora. E como disse, esse é um novo método do outro tutorial que eu tenho lá no canal do RG Games. Porém estou trazendo aqui neste canal que eu não quero ficar misturando esse tipo de tutorial lá no RG Games. Então todos os tutoriais aleatórios que tiverem vai ser aqui neste canal Rafael Gouveia. Mas então, galera, esse vídeo aqui é para vocês que estão com dúvidas de como renderizar com a máxima qualidade do Sony Vegas de vocês, aproveitando o máximo e porém não fazendo aquele arquivo enorme, né? Aquele arquivo final enorme que demora horas e horas, talvez, para vocês uparem aí para as suas redes sociais. Mas então deixa de rola daquele joinha para dar aquela fortalecida no canal e vamos lá! Ó, galera, abri aqui o RG Games só para ver aqui, ó, já tem 2 anos que eu fiz esse tutorial. Muita gente viu ele, comentaram tal, que ficou muito bacana, 66 mil visualizações. Até legal, né, para ser um dos primeiros vídeos aí do meu canal do RG Games. Porém, o tutorial de hoje ele vai ficar muito melhor a qualidade e gastando muito menos processamento. Então vai ter aí um arquivo bem menor, tá? Porque antes eu fazia uma coisa muito exagerada de grande, que acabava o arquivo final ficar muito exagerado de grande. E também com esse método aqui vocês vão renderizar muito mais rápido. Mas claro, depende do computador de vocês, né? Beleza, galera, estou aqui então com o meu Sony Vegas 18 aberto, Sony Vegas Pro 18. Lembrando que talvez esse tutorial que não funcione em versões anteriores ao Vegas 18, então vocês dão uma olhada aí no de vocês se tem essas funções ou alguma coisa parecida, tá? Porque faz muito tempo que eu já estou usando o 18 e nunca testei nenhum outro. Mas então, primeiramente, vamos aqui em Options, aqui em cima, tá? Em Opções. Options vão vir aqui em Preferências, ó. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui de Preferências, vocês vão vir aqui em Vídeo, na aba Vídeo. E aqui em Dynamic RAM, vocês vão deixar aqui em 0, tá? Pode deixar aí em 0 no de vocês. No caso, vocês terem aí muito mais memória RAM, igual eu tenho aqui 32 GB, deixei aqui 10,5 GB de memória RAM. Mas caso vocês só tenham aí 4, 8, eu recomendo deixar em 0. Caso tenha 16 GB, deixa aqui em 8.000, tá? Mais ou menos, que dá 8 GB por aí. Aqui em Maximum Number of Rendered Threads, vocês vão deixar do jeito que tá aqui em 32. E aqui vem a GPU Acceleration of Video Processing. Aqui, galera, caso de vocês estejam em off, vocês têm aí uma placa de vídeo da NVIDIA, vocês vão trocar aqui pro NVIDIA, beleza? Caso tenha essa opção, caso não tenha, vão deixar em off mesmo. Mas, eu tenho da NVIDIA, vão deixar marcado aqui NVIDIA, beleza? Feito isso, podemos mandar aplicar, dar um OK aqui. E agora vamos aqui nas projetos de vídeo, aqui, ó. Nas preferências do projeto de vídeo. Então vamos vir aqui na engrenagem do vídeo preview, tá? Bom, no caso meu aqui já está configurado do jeito que é para ser, tá? Porém vou falar aqui rapidão por cima. Mas no caso eu configurei aqui para gravar, né? Para fazer minhas edições em Full HD. O que é Full HD? 1920 por 1080. Sempre deixar aqui em Progressive Scan None. Aqui em Square 1, tá? Aqui Pixel Aspect Ratio 1 Square. Output Rotation 0 graus original. HDR Mode
off, 360 output desmarcado, estereoscópio 3D mode off. E aí vem aqui as propriedades de frame rate. Galera, o que é os frame rates? A quantidade de frames por segundo, né? Que é o seguinte, caso vocês gravem sketch para filmes e tudo mais, são gravados aí em 24 frames. Tem até aqui, ó, 24 é para filmes. Aí caso vocês gravem tutoriais, outras coisas básicas como eu, recomendo 29 frames, tá aqui ó, 29.970, que seria os 30 frames. É capaz de vocês já saberem mais ou menos o que é isso, né? E caso vocês façam gameplays, né, são gamers aí, gravem em 60 fps, tá? Aí precisa estar gravando em 60 fps para usar aqui. E vocês deixam então 59.940, que significa os 60 fps. Mas somente se vocês gravam em 60 fps. Só fugindo um pouquinho aqui do nosso tutorial, eu já vi muitos casos do pessoal gravar em 30 fps, vir aqui no Vegas ou em outro editor e colocar em 60 e tal, fazer o vídeo, exportar e vai lá e coloca no canal. Além dele de ficar faltando frames, vai ter talvez frames fantasmas, tal. Não vou entrar em detalhes quanto a isso. O projeto vai ficar enorme e não vai mudar em nada. Ele vai ficar praticamente em 30 fps. Eu não vou entrar em detalhes isso daí não, que é capaz de confundir mais a cabeça de vocês. Mas enfim, voltamos ao que interessa, que eu sei explicar aqui. Aqui em Pixel Format, vocês vão deixar, ao contrário do meu outro vídeo, vocês vão deixar aqui em 8-bit Full Range. Do outro eu falei para usar 32-bit aqui Full Range. Porém, é para mexer nessas outras coisas aqui e acaba ficando o vídeo muito maior, tá? No maior do quesito de tamanho de arquivo. Tipo um vídeo aí de 1 GB, ele ia ficar 4 GB, tá? Não vai mudar em qualidade praticamente nenhum. Fiz muitos testes antes, tá, galera? Por isso estou trazendo para vocês agora esse novo tutorial. Então vai por mim que 8-bit é de boa. É vocês escolhendo que 8-bit. Essas opções aqui, elas estarão travadas mesmo, tá? Aí temos aqui o mais principal, sempre aqui em Full Resolution Render Quality, deixar em Best, tá, galera? Best de besta, besta, que vocês vão ficar de tamanha qualidade que o vídeo de vocês vai ficar. Galera, desculpe aí meu inglês, sou muito ruim de inglês, mas espero que vocês estejam entendendo, tá? Butcher Blue, vocês vão deixar aqui em Gaussian, acho que é isso mesmo. Tô de óculos, mas não tô enxergando direito. The Interlace Method Blend Fields e Resample Mode Disable Resample. Não sei como que ele vai estar aí padrão de vocês, tá? Então vê se tá igual isso aqui, coloquem. Cliquem aqui em Adjust Source Media e recomendo vocês deixarem essa aqui marcada, Start All New Project with These Settings. O que é isso aqui? Toda vez que vocês iniciarem um novo projeto, ele já vai puxar essas propriedades aqui automático. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, Preview New 2. Pronto, vou salvar aqui. Tá, ele tá falando ali que é a mesma coisa, que eu vou salvar de novo. Tá, salvei. Depois eu apago, não dá nada. E aí eu posso mudar aqui, ó, tipo pra 4K. Legal, ó, mandei aplicar, beleza. Ah, terminei de editar, quero voltar lá naquele. Vem aqui, Preview New 2, ó. Já foi para todas as configurações de antes, ok? Então vamos mandar aqui aplicar e vamos em áudio, não menos importante. Áudio vocês sempre vão deixar aqui em estéreo. E Sample Rate, aqui onde está 48, vocês vão prestar atenção numa coisa aqui. Eu vou aqui no meu painel de controle e vocês vão aqui em Hardware Sons. Como abrir o painel de controle, eu não sei do computador de vocês, já tem meu atalho ali. E vocês vão vir em som. No caso aqui, ó, em som, na reprodução, pode ver que o meu tá marcado dispositivo padrão aqui, o Behringer USB, porque eu uso uma interface de áudio da Behringer. No caso, se vocês não usam interface de áudio, tudo bem, vocês vão selecionar qual que tá aí o dispositivo padrão. Normalmente é o alto-falantes Realtek Definitive Audio, normalmente, tá? Mas no caso, como eu uso esse daqui, é esse daqui, vou clicar 2 vezes em cima, venho aqui em avançado,
e vejo qual que tá aqui no meu formato padrão. No meu caso aqui tá 48.000 Hz. Por quê? Porque eu estou usando a qualidade de DVD, que é o máxima qualidade tanto de gravação quanto reprodução. Pode ser que o de vocês esteja aí 44.100, beleza, não importa. Recomendo vocês usarem 48 porque fica uma qualidade muito superior, tá? Principalmente para gravação de áudio, microfone. E aí então vou deixar aqui marcado 48 mesmo, aqui no Sample Rate, aqui no Vegas, tá? Caso de vocês seja 44.1, vocês vão deixar 44.1 aqui. BitDef, deixa o padrão 16, tá? E aqui Resample and Stretch Quality, vamos deixar em Best também, para vocês ficarem bestas com a qualidade do áudio também, a não ser só o vídeo, né? Mas beleza, brincadeiras à parte, tem o Roller Summary e áudio CD, não vamos mexer em nada. E damos um OK. Já estamos terminando, tá, galera? Então vou puxar aqui qualquer vídeo. Vou pegar esse tutorial chimarrão aqui, que foi um dos últimos vídeos aqui do canal. Eita, pra onde que eu copiei? Eu nem sei. Tá aqui meu vídeo chimarrão. Beleza, ele tem 2 minutos. Vou selecionar ele tudo, vou renderizar esse vídeo aqui. Só uma coisa, galera, uma dica aí que não tem nada a ver, tá? Aqui em Best Full, onde tá Best Full, ó, é a qualidade que eu vejo aqui no preview, ó. Então o meu tá o Best Full porque meu computador é um pouco mais potente, a placa de vídeo dele é boa, é uma 1070 Ti da Nvidia, então eu deixo aqui no máximo. Caso o computador de vocês seja um pouco mais fraco, vocês deixam aqui preview alto, ele vai mudar um pouquinho aqui, ó. Vocês podem deixar aqui preview alto, caso esteja dando alguns lags aí no preview de vocês. No caso, eu gosto de deixar aqui sempre Best Full, para deixar a qualidade máxima. E aí vamos lá para renderizar já pro final. Então, render as. E aí é o seguinte, galera. No outro vídeo, eu sempre tô mencionando o vídeo, caso vocês queiram ver, eu vou deixar aí na descrição, tá? O outro método. Eu mandei vocês renderizar aqui no AVC. Eu nem lembro se tinha essa opção aqui, ó, HEVC. Eu acho que essa opção apareceu a partir do 18 ou 17, não sei, tá, galera? Nem vi o vídeo novamente, que é tão antigo para ver sobre isso daqui. Mas enfim, dessa vez vamos renderizar nessa opção que tá HEVC e não em AVC. Então, ó, muita calma nessa hora, muita atenção. HEVC, porque desse jeito que vocês não vão perder qualidade, vai ficar numa qualidade muito boa, porém num arquivo bem menor do que se fosse no AVC. E aqui dentro temos várias opções, né? Ultra HD, que é 4K, HD e os normais, né, para internet, tal. Porém, temos uma pequena diferença aqui para cada um. Tipo aqui, ó, Ultra HD, ó, temos o de 59.94 Intel e Nvidia NVENC. Como falei, né, tenho aqui então a minha placa Nvidia, vamos usar o Nvidia NVENC. Então no caso aqui, ó, internet HD 1080, 29 frames, ó, 29 frames ali no projeto, né, que eu escolhi. Então eu vou usar o 29 frames, porém Nvidia, que eu estou usando a minha placa da Nvidia, minha placa de vídeo. Caso vocês não tenham, vão usar a Intel. Aí caso vocês não tenham Intel ou uma placa da AMD, não sei dizer para vocês, tá? Infelizmente. Mas talvez seja um pouco parecido. Como eu tenho Nvidia NVENC, vou pegar ela aqui, vou selecionar e vem aqui em Customize Template embaixo. E aí é o seguinte, galera, aqui temos o Frame Size, que é o tamanho do vídeo, né? Como eu falei antes, eu já expliquei isso daí. Em Profile, vocês deixam default. Se tiver marcado essa caixinha, vocês deixam desmarcado mesmo. O Frame Rate, o que eu expliquei lá, né? Se for games gravado em 60 FPS, vão deixar em 59. Se for em 30 frames, vamos deixar aqui em 30 frames. Se for um filme, 24 frames. Se depende muito de como vocês fizeram o projetinho lá antes, tá, galera? Então vamos atentar bastante a isso aí para não dar nenhum bug depois. Então vou deixar aqui 29.97, que foi o projeto que eu fiz lá no começo com vocês. Aqui em Field Order, igual do outro, vamos deixar None Progressive Scan. Pixel Aspect Ratio, vamos deixar 1. Aqui em Variable Bit Rate, vamos deixar 24 e 12, do jeito que ele vem aqui por padrão. Podemos aumentar?
Podemos, mas quanto mais o bitrate maior vai ficar seu arquivo. E todos os testes que eu fiz aqui, pelo menos gravando gameplays, fazendo tutoriais aí para vocês vão estar vendo aí, a qualidade está para mim, está excelente desse jeito aqui, então não mexo. No caso, acho que do último vídeo que eu fiz para vocês, eu mandei colocar esse bitrate que eu acho que em 70 ou muito mais que isso. Aí os vídeos ficavam enormes, o pessoal tava tudo xingando e tal. Desse jeito que já fiz o teste, ficou muito bacana. Porém, tem um detalhe, tá, galera? Vocês vão já ver por quê. Aqui em CodeMuder, como estamos usando a placa da NVIDIA, vamos deixar NV Encoder, tá? Que é NVIDIA Encoder. Caso fosse usar o meu processador e não a placa, vamos falar, não tem placa de vídeo. Eu ia deixar aqui no Intel. Preset. Vamos mudar aqui de default para IG Quality, que é qualidade máxima, tá, galera? E aqui em RC Mode que vem o negocinho daqui, ó, do Variable Bitrate. Maioria das vezes o pessoal coloca aqui em CBR, que é Constant Bitrate. O que acontece? Ele sempre fica no bitrate padrão, fica no 24.000 ali. Porém, tem algumas partes, eu não vou ensinar esse certinho, tá? Sobre como funciona esse bitrate. E o que acontece? Principalmente quando vocês mandam aí para as redes sociais, eles já tem um encoder lá dentro. Quando vocês mandam, vocês já viram, né? Principalmente quando mandam pro YouTube, pode ser o vídeo mais lindo do mundo, acaba perdendo um pouco de qualidade. Vocês mandam lá pro Facebook, fica aquela qualidade também ruim. Por quê? Porque eles têm um filtro que acaba colocando esse VBR, tá? Que é esse Variable Bitrate. E eles têm o bitrate padrão deles lá. Então não adianta vocês gravarem com o máximo de bitrate, que eles vão comprimir seu vídeo de todo jeito. Então por isso que eu dei a bobeira lá do antigo. Coloquei muito, não precisa. Esse aqui é o máximo que as redes sociais pegam, tá? No caso das redes sociais que eu falo, YouTube, Facebook e outros. Então vamos deixar aqui em VBR, que é Variable Bitrate. Então ele vai variar esse número aí. E aqui em bits por pixel vamos deixar 8, ok? Terminando agora em áudio, a mesma coisa lá do sample rate que vocês viram, tal. Se o seu tiver 48, vai deixar 48. Se era 44 lá no painel de controle, tá? 44.100, ok? Aí vem o detalhe aqui também do áudio. No meu aqui está 192. Eu recomendo vocês sempre deixarem 320. 320 praticamente é o máximo. Não precisa colocar mais do que isso, mas não vai mudar muita coisa que isso aqui no tamanho final, tá? Pouca coisa, então eu recomendo sempre deixarei aqui em 320. E aí aqui na aba System não mexemos em nada, né? Até porque nem dá para mexer. E aqui a cereja do bolo, que é em Project. Aqui, galera, que vem o detalhe final para deixar tudo nos conforme, que é aqui, ó, Video Render Quality. Vocês vão deixar aqui, tirar esse Use Project Settings, deixar aqui em Best. Mas enfim, galera, beleza, só isso aqui que a gente vai mexer, tá? Deixar Best, que significa ótimo. E podemos salvar aqui, tá? Posso escrever aqui, ó, já tá lá na internet, HD 1080-29. Vou deixar RG2, ó, e vou salvar. Então toda vez que deixa eu cancelar aqui, então posso sair aqui e tal. Toda vez que eu for renderizar, ele já vai ter lá, ó, o RG2. Já posso clicar aqui e mandar renderizar, que já tá com todas as funções já habilitadas, beleza? Então, ó, meu vídeo aqui tem 2 minutos. Vou mandar renderizar ele aqui, ó, chimarrão. Vou colocar 1. E só para fazer um teste, galera, vou mandar ele renderizar aqui com o meu preview aberto em Best Full. Vamos ver se vai dar alguma diferença aqui depois na quantidade de minutos, que o pessoal sempre manda fechar o preview. Eu falo que não muda muita coisa, tá? Então vamos mandar renderizar aqui e ver quanto tempo vai demorar e o tamanho também que irá ficar o arquivo final. Ó, praticamente 40 segundos para renderizar, 50 segundos vamos pôr aí, né? Beleza, galera, terminou aqui. 56 segundos gastou com o preview no Best Full e a renderização foi 177.9 megabytes. Deixa eu mandar fechar aqui, eu só vou ver se foi isso mesmo. 173
megabytes que gastou aqui, que ficou o tamanho dele. Vou fazer o segundo teste. Caso vocês já queiram fechar o vídeo aí, tá? Pode dar, deixa o joinha, já se inscreve, tá? Já aprenderam. Isso aqui é somente os testes pra gente ver aí como vai renderizar mais rápido, beleza? Mas enfim, deu 50 e poucos segundos, né? 50 segundos, não lembro. Mas tá bom, vou fechar o preview aqui. Vou mandar renderizar normalmente de novo. Vou mandar aqui, ó, chimarrão 4. Já tinha um monte lá. E vamos ver o tanto de tempo que ele vai demorar aqui com o preview fechado. Ó, galera, gastou então 50 segundos, igual do outro. Ficou o mesmo tamanho, isso era óbvio, né? Não tem nada a ver o preview com o tamanho do arquivo final. Gastou 50 segundos também, então o preview não vai influenciar em nada. Pelo menos no meu aqui não influencia, né? Igual eu falei, meu computador é um pouco mais potente. Pra vocês fazem o teste aí de vocês. A maioria dos youtubers aí fazem tutoriais falando, nossa, tem que fechar o preview para ser mais rápido. Não vi diferença, talvez dá uma diferença de uns 2 segundos e olha lá. Mas beleza, deixa eu fechar isso daqui. Eu vou fazer as configurações que estavam lá do RG Games. Vou ver o meu tutorial novamente aqui no canal do RG Games, fazer as configurações certinho aqui, só para ver o tamanho final do vídeo e a gente vai comparar eles aqui com qualidade, tá? Ó, galera, só para vocês verem aqui, lá no meu tutorial mandava mudar aqui, ó, no field order onde estava Progressive Scan para esse Upper Field. Mudava aqui para 32 bits, né? Como eu falei, que iria fazer aumentar já de tamanho aqui para 2.2 vídeo aqui e tal. E o restante estava normal. Só para mostrar para vocês mesmo, tá? Então vou dar um ok aqui para vocês verem que vai estar com esse aqui. E vamos lá para renderização. Aí no caso era AAC, HD 29 NVIDIA Venk mesmo, normal. Vou customizar o template aqui. Bom, beleza, galera. Já fiz aqui todos os passos do outro vídeo, somente para testar, tá? Quem estiver assistindo ainda. Temos aqui então ó, o Best, deixei igualzinho, tá? O Best aqui, para ficar besta com a qualidade do vídeo. Áudio 48320. E aqui em vídeo deixei como tava lá no meu outro tutorial, tá? Então, frame rate 29, aqui Profile IG. Já nos bitrates deixei os 5050 e VBR, não sei porquê, né? Porque ele vai ficar constante. Mas lá no preset ele ficava default, não deixava em IG Quality. Vou deixar assim mesmo só para fazer o teste, tá? Eu poderia colocar em IG aqui, porém já ia aumentar muito mais. Quero fazer só comparando ao vídeo anterior. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar para renderizar e o tamanho dele agora com essas novas configurações aqui, que vão ficar praticamente a mesma coisa que vocês vão ver aí no resultado final. Como pode ver aqui, ó, Remain. Antes ele ficava aqui em 40 e poucos, né? Já aumentou aí para 2 minutos praticamente. Então já vai demorar muito mais para renderizar. Mas beleza, vamos aguardar aí. Beleza, galera. Enquanto o outro demorou mais ou menos então 50 segundos, né? 52 segundos. Esse aqui demorou 1 minuto a mais, com 1 minuto e 54 segundos. Porém, ele deu aí 732.7 megabytes. 732.7 megas. Ó, não sei porquê, ele ficou bem menor aqui, 317. E no 4 aqui, 173 megas. Ah, não. Então, duplicou o tamanho dele. Não sei porque que tava dando aquele... Nossa, bugou tudo de novo. Caramba. Beleza, só pra gente encerrar então. Se fosse no outro vídeo, né? Ele se ficaria então o máximo aqui de tamanho, que é ó, 317 megas foi esse último, que é do vídeo anterior que tava lá no RG Games, não tem nada a ver com esse daqui, tá, galera? Só explicando porque muita gente vai vir aqui nesse vídeo que eu vou mandar lá do RG Games. E aqui no Chimarrão 4, que foi o último aqui do jeito que eu ensinei agora, 173 megas. Então é isso aí, galera. Mais um tutorial aí pra vocês. Na verdade, eu acho que é o primeiro aqui deste canal. Como eu falei, vou trazer vários tutoriais igual isso aí. Brincadeiras à parte, mas isso aí vai ajudar muitas pessoas. Talvez eu enrolo muito pra falar, porque eu tenho esse problema, tá? De não lembrar as coisas e acabar falando uma coisa e falando outra e tal. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ajudado várias pessoas aí. E quero trazer em breve um vídeo falando aí sobre as funções do Vegas tal.
algumas dicas essenciais para quem está começando nesse ramo de edição. Muita gente fica perdida e é muito fácil a edição, tá? Mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha para dar aquela fortalecida no canal. Se não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações clicando aí no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Comentem se ficou alguma dúvida ou quais tutoriais vocês gostariam de ver aqui no canal. Pode ser de Vegas, de edição de áudio. Eu trabalho com o Reaper, que é um editor de áudio muito bom, outras coisas aí, é só vocês pedirem que eu dou um jeito e trago aqui pra vocês, beleza? E também venho convidar, já falei um monte de vezes, né, sobre o último vídeo, mas não tá aqui no canal, tá lá no meu canal do RG Games, que eu mostrei, tá, já é um vídeo bem antigo, então convido vocês a se inscreverem lá também, está aí nos parceiros, e também vou deixar aí na descrição pra vocês, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Fico nessa e tchau!